Esse negócio de live, de Zoom, é engraçado, né? Porque a gente vai fazer e a gente fica olhando na câmera e, na verdade, fiquei reparando, assim, mancha de pele, se a maquiagem tá borrada. Em vez de ficar prestando atenção na pessoa que está do outro lado, a gente acaba prestando atenção na nossa própria pessoa. Bem que a gente podia arranjar um patrocinador, né, de maquiagem para esse espetáculo. A gente está precisando de um patrocinador. Fazer assim, ó. Não vai ficar bom. Não vai fazer mágica igual faz com aquelas blogueirinhas. Aliás, se uma blogueirinha daquela me visse fazendo maquiagem com a mão, eu ia fazer um print da tela, dar um grito, colocar um X vermelho e colocar assim, como não fazer a sua maquiagem. Aliás, acho que a ordem não ia ser essa, não. A ordem acho que ia ser o grito primeiro, depois o print, o X vermelho e a dica de não fazer essa maquiagem. Ô, gente, se vocês forem fazer isso, vocês me marcam, pelo amor de Deus. Né? Dá visibilidade pro trabalho da gente acontecer. Tá muito? Pronto, a gente pode começar? O microfone tá captando? Gente, tem que soltar cabelo. Vamos começar? Como assim já começou? Gente, live não tem terceiro sinal, não? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Luzia de Resende, de Minas Gerais. Eu sei que é um pouquinho confuso, porque eu sou de Resende, mas eu nasci em Minas Gerais. Sempre que eu me apresento para as pessoas, elas fazem um pouquinho de confusão. Eu falo, muito prazer, Luzia de Resende. Eles falam assim, de Resende, do Rio? Eu digo, não, de Minas. Mas você acabou de dizer que é de Resende? É de Resende, mas é de Minas Gerais. Eu nasci de Resende, Minas. Eu tenho uma amiga que tem 40 anos que ela é minha amiga. Falei minha idade. Bom, eu tenho uma amiga há 40 anos, toda vez que ela me encontra, ela sempre fica confusa. Como é que é essa história do seu nome? Como é que é a história de onde você nasceu? Você é de Minas? Eu sou Luzia de Resende e eu nasci em Minas Gerais. Vou falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Resende, eu escrevo com S. Mas meu avô dizia que tanto faz, se for Resende com S ou se for Resende com Z, todo Resende é parente. Mas é fácil reconhecer um Resende, sabe por quê? Aqui, ó. Todo Resende tem esse nariz. Essa protuberância aqui nasal. Precisa fingir que acha bonito não, porque não é. Eu sei que não é. Tá vendo isso aqui? Marca registrada dos Resendes. Eu tenho duas histórias muito interessantes sobre isso. A primeira aconteceu quando eles me levaram para um casamento. Uma festa de casamento de uma prima de segundo grau da minha mãe. Quem é mineiro entende dessas coisas, né? A gente vai em festa de segundo grau, terceiro grau, coisa de mineiro. Bom, quando eu cheguei na festa, eu entrei numa sala, estava reunida assim uns 7 ou 8 homens mais velhos, assim, patriarcas da família. Eles olharam para minha cara e falaram assim, da parte de qual Resende você é? Não tinha dúvida que eu era Resende. Eles só queriam saber de que parte dos Resendes eu era. E todos na sala tinham, ó, o mesmo nariz que eu, igualzinho.
parte dos Resendes. A outra situação que me aconteceu foi um velório. Me arrastaram para um cemitério que tinha na fazenda antiga do meu avô. Eu não recebi herança nenhuma, viu, gente? Não chegou nada até aqui. Então, quando eu cheguei lá no cemitério, eu levei um susto. Parecia que eu tinha entrado na Luzilândia. Todas as crianças tinham a minha cara. Vocês já olharam para alguma criança e falaram assim: meu Deus, ela é a mesma cara minha daquela foto do parquinho? Gente, é impossível, pois todas as crianças tinham a minha cara. E todas as pessoas vieram me dar os pêsames, os sentimentos, porque eu sou a cara dos Resendes. Todo mundo lá tinha o mesmo nariz que eu. Bom, então é fácil explicar, Resende com S, Resende com Z, todo mundo é parente, mas o meu Resende é com S. Agora tem uma outra parte que não é muito fácil de explicar, é o DI. Na certidão é DE, mas eu assino DI. Por quê? Tem a história do meu avô que dizia que nós todos somos descendentes dos reis, da realeza, e que a gente deveria assinar DI, e que isso foi modificado quando a gente veio para o Brasil, enfim. Mas eu fiz isso mesmo, porque quando eu fui criar o meu nome artístico, Luzia de Resende, gente, era um número péssimo. Não dava nada, não tinha sucesso nenhum. Aí mudaram para DI, porque com DI, com I, era numerologia da fortuna, da fama e do sucesso. Aí virou Luzia de Resende. Mas por que eu estou falando isso? Para vocês me conhecerem. Espetáculo de vídeo vai para a internet, para tudo quanto é lugar, e as pessoas não me conhecem. Então, para que vocês possam me conhecer, meu nome é Luzia de Resende. E esse é meu perfil. No Instagram, no Twitter, no Face. Por favor, me sigam lá no meu canal no YouTube, se inscrevam. Luzia de Resende. Eu sou uma atriz. Ator normalmente já é um desempregado. Nesse momento, mais desempregado ainda. Eu sou uma atriz em Ipatinga. Sucesso, fama, dinheiro, ó, casa lotada, manchete. Gente, 35 anos fazendo pesquisa, laboratório, fazendo exercício da sementinha, fazendo pesquisa de linguagem. Para que linguagem, gente? Para que linguagem? Mas enfim, como dizia o grande chefe francês Ratatouille, esse mesmo, o ratinho do desenho, como dizia o grande chefe Ratatouille, um grande artista pode nascer em qualquer lugar. E aqui estou eu, dando a minha introdução, me introduzindo no bom sentido, no stand-up. Quando eu ensaiei, vocês me aplaudiram nessa hora. Tinha mudança de luz, quebra, teatro, né? Tinha aplauso. Muito bem. O conflito, então, começou na hora da escolha do figurino. Porque, gente, é stand-up, é roots. Não tem figurino. É a roupa da própria pessoa. Mas aí eu fiquei pensando, qual é a roupa que me identifica enquanto pessoa? E quem é essa pessoa que vos fala? E quem é essa pessoa que me assiste? Pronto, o caos estava instalado. Aí eu fiz uma pesquisa no meu armário. Lembrando que, como é stand-up, não tem cenário, é roots, ok? Então vamos lá. Parece um cabide? É um cabide, tá? Muito bem. As pessoas normalmente, elas organizam seus armários assim, por cores, por exemplo. Roupas pretas de um lado, roupas vermelhas de outro, as amarelinhas, as estampadas, ou então por formas. Vestido, calça, blusa,
saia, eu não. Eu organizo o meu armário por décadas. E eu comecei de trás para frente. Década de 20. Essa aqui, ó, era uma sonhadora. Ia ganhar o mundo. Tinha tudo pela frente. Eu sei que os figurinos, as roupas não me servem mais, mas de repente uma mini saia pode ajudar. Vai que o público é jovem. Vai que eu estou conversando com um público jovem. Precisa de uma mini saia, uma bota. Quer dizer, bota não, bota é meio brega, né? Mas uma mini saia. Os figurinos dessa década não servem mais. Eu estou o dobro do tamanho, então não cabe mais. Década de 30. Essa mulher foi forte. Essa mulher da década de 30 conseguiu viver um grande amor, ter uma filha, criar um grupo de teatro, perder o grande amor, ele morreu. Essa mulher foi forte. Algumas roupas dela ainda me servem, poucas, mas ainda me servem. Década de 40. A quarentona? A quarentona viajou, casou de novo, criou a filha, fez uma série de projetos, fez outra faculdade. A quarentona também faz muita coisa. Aqui tem muita roupa que ainda me serve. Aqui eu posso achar meu figurino, pode ser. E aqui eu me deparei com o espelho. Essa é a minha nova roupa. Eu cinquentei! Eu cinquentei! Agora ia entrar uma música de efeito especial, uma luz, vocês aplaudiam, né? Então, o que tem de bom em cinquentar? Nada. Gente, 5 décadas, 5.0, meio século. Sabe o que é meio século, gente? Meio século tem um peso, é isso que entorta as costas da gente. Fazer meio século, imagina! Meio século. Cinquentei. Quem aí já cinquentou? Tem alguém? Me chama em inbox pra gente conversar em particular, não precisa deprimir todo mundo, não é mesmo? A vida é dividida em fases, sempre. Se você observar bem, você vai observar que em algum momento da sua vida tem uma marca que delimita uma fase da sua vida. Tem uma teoria que é a teoria do ciclo dos 7 anos. 7 é um número cabalístico, é um número super importante em várias coisas da humanidade. Na verdade, 7 é o número chamado e considerado o número perfeito, o número do sagrado. E quem fez isso, quem disse isso, foi Pitágoras. Bom, se observarem, de 7 em 7 anos, acontece uma mudança na sua vida. Aí você pega aqui comigo, me ajuda aí. O que tem na humanidade que divide de 7 em 7? Por exemplo, as 7 virtudes, caridade, bondade, temperança. Os 7 pecados capitais, gula, avareza, ira, inveja, preguiça, luxúria. Você tem as 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. E as 7 notas musicais ainda são divididas em 7 escalas com 7 pausas. Nós temos os 7 chakras, as 7 glândulas do organismo humano. Gente, são essas que começam a envelhecer no cinquentei. São as glândulas, são 7 glândulas que nós temos no organismo. E nós vamos ter os 7 dias da semana, missa de 7º dia, acontece no 7º dia. O mundo foi construído em 7 dias, 6 dias mais um dia de descanso, não é mesmo? E eu tenho também 7 anões da Branca de Neve. Eu não sei se isso é por motivos cabalísticos, mas são 7 anões da Branca de Neve. Enfim, de 7 em 7 anos, a vida muda. Aí vem comigo. 7 e 7 são 14. Com mais 7, 21. Com mais 7, 28. Com mais 7, 35. Com mais 7, 42. E aí eu vou ter de 42 a 49. Gente, presta atenção nisso aqui. 49 é igual a 7 vezes
7. 7 vezes 7, você imagina o nível de transformação que eu tenho quando eu tenho 7 vezes 7 nesse período da vida aqui. E aí esse período da vida aqui foi intenso na minha. Quer ver? Começou com a arte. Não que eu negasse a trajetória que eu já tinha vivido, não que eu negasse tudo que eu já tinha feito, mas eu precisava falar de uma outra forma. Eu precisava achar um outro caminho para poder dizer as coisas que eu queria dizer. Não dava mais, né, gente, para fazer exercício da sementinha, ficar pesquisando linguagem. Eu tinha que achar o que eu queria dizer e da forma que eu queria. Eu consegui alguns resultados. Eu fiz na arte o voo, que é o voo da vez, a gente sempre diminui o nome dos espetáculos, não sei porquê. O fio, que é o fio condutor. E agora, o dia que eu fiquei invisível. Bom, outra transformação que eu tive nesse período foi que eu me separei. Não é fácil se separar aos 49 anos. Aliás, não é fácil se separar em nenhum período da vida, não é mesmo? Porque a gente tenta, você tenta que dê certo, mas às vezes não dá. E aí você tem que viver o luto. Como eu sempre entrei de uma relação em outra, eu resolvi que dessa vez não seria assim. Que eu ia ser um pouco mais calma, trabalhar com as coisas mais devagar. Fiz até uma listinha, assim, de algumas coisas que eu queria que tivesse. Tipo, coisas bobas, tipo, assistir filme juntinho no sofá, gostar de viajar, ter dinheiro e disposição, disponibilidade de tempo para isso, gostar de trilha, caminhada, ser safado, mas só comigo, e outras coisas mais. Pedi também que não demorasse muito, mas está demorando. Mas eu espero, eu aguardo. Enquanto isso, eu vou aprimorando a minha lista, porque, gente, façam a lista de vocês também. A gente se apaixona pelos 5% que a pessoa tem, ou que é igualzinho você, e aí você se identifica nela, ou os 5% que é absolutamente distinto de você, e aí você se completa na pessoa. Só que a convivência se dá com os 95% extra que a gente não levou em conta ao se apaixonar. Então é bom a gente pensar bem. É isso que faz, eu tenho uma lista de coisas, sei lá, isso que faz alguém jogar toalha no chão molhada, né? Cabelo no sabonete e outras coisas mais que sempre vão estressar a relação a dois. Muito bem. A terceira coisa que me aconteceu nesse período foi a minha filha. A filha que eu tinha criado aqui, foi embora, foi fazer faculdade. E aí, você tem que conviver com duas situações. A primeira é a saudade. Dá muita saudade porque era muito parceira, muito presente, a gente fazia tudo junto. Mas também te dá uma liberdade. Pensa, eu tinha me separado, ficado solteira e a minha filha tinha ido embora. Qual que é o nome disso? Liberdade. E aí, liberdade? Vamos pra rua, né, gente? E aí eu aproveitei muito esse período e nesse período eu venho repensando as várias coisas sobre te encontrar. E no meio desse turbilhão de mudança do processo artístico, de uma separação e da ida da filha, né, desse ninho vazio que se apresenta, eu vivi uma outra coisa que também causou muito nesse turbilhão, que foi eu entrei na menopausa. Não é fácil. Não consigo entender como ninguém me preparou para esse momento. Nem minha mãe, nem minhas amigas, nem os meus médicos me prepararam para o que ia acontecer. Uma noite eu acordei toda suada, tremendo, com taquicardia, os meus músculos tremiam todos, as minhas extremidades, a minha pele toda formigava e eu achei que eu ia morrer no meio da madrugada. É muito difícil. Sabe aquelas mulheres de Garcia Marques que ficam loucas? Menopausa. Menopausa. Então, ninguém me preparou para isso. E os sintomas são muito fortes. Você chora à toa,
você briga à toa, sem nenhum motivo aparente, você engorda, emagrece, come muito, fica sem apetite, você tem insônia, você tem calorão, você tem várias coisas. Comigo aconteceu uma que foi a pior de todas. Eu perdi o meu foco. Você imagina o que é para uma pessoa que é capaz de fazer 15 coisas ao mesmo tempo, ter 5 atividades divididas em várias outras atividades mentais, porque não precisava nem de agenda para anotar, e de repente eu não consigo fazer um relatório que eu faria em 30 minutos, que todos os dados estavam computados. Levei 1 ano para fazer esse relatório. Os sintomas são muito claros, só que ninguém avisa para a gente. Eu tomei medicação para ansiedade por 6 meses. Sabe o que me salvou? A minha cabeleireira. Gente, salão de beleza é uma ótima terapia em grupo. Quando eu contei para ela tudo que estava acontecendo comigo, ela me disse que com ela aconteceu aos 36 anos de idade e que a avó dela, na menopausa, ficou louca e nunca mais voltou ao normal. Mulheres de Garcia Marques ficam loucas. São difíceis. Eu só me perdoei quando eu vi um artigo de um médico que ele explicava todos os sintomas que eu estava sentindo e que acontecia dessa maneira. E aí eu peguei esse artigo, fiz uma lista de transmissão, passei para todo mundo, para mulheres e para homens também. Eu ainda estou nessa fase, porque isso vai dos 41 até os 65 anos de idade. Ainda estou na fase, mas aprendi a administrar. Quando eu sinto que vou ficar ansiosa, eu já falo, opa, está acontecendo. Você já consegue entender o que está acontecendo no seu organismo. E principalmente, eu aceitei que eu perdi meu foco para sempre. Muito bem, eu estou dizendo para vocês que eu cinquentei, mas eu preciso confessar uma coisa. Eu cinquentei há 5 anos atrás. Eu fiz 55 anos. Levou um tempo para maturar tudo isso que estava acontecendo. Envelhecer não é fácil. Envelhecer torna você uma pessoa invisível. Você vai ficando invisível aos poucos. Você começa a trabalhar as margens de tudo. Não é fácil envelhecer. Enquanto eu estava nesse processo, descobrindo tudo que estava acontecendo, tentando ficar jovem, né? Porque olha só, você pode ter 2 formas de envelhecer na vida. Uma delas é uma forma jovial. E aí você cria novos projetos, você cria outras formas de estar no mundo. A outra forma, você pode desacelerar. Você desacelera, aquieta um pouco e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas os comentários, os olhares nos mostram. Comentários do tipo assim, nossa, você é tão jovial, né? Nem aparenta a idade que tem. Gente, se é jovial, não é jovem, porque jovem não é jovial. Enfim, invisibilidade, a gente vai perdendo. Mas enquanto eu estava tentando trabalhar todas essas coisas, todas essas formas de como que eu estaria jovial no mundo atual, o mundo veio e deu uma rasteira na gente. Merece um minuto de silêncio. Pandemia. Merece muitos minutos de silêncio. Um vírus invisível a olho nu provoca morte no mundo inteiro, modifica toda uma ordem mundial. A forma de trabalho, a forma das pessoas lidarem com seus familiares. Um vírus pequeno cria uma montanha de corpos. E aí, várias palavras nossas foram redimensionadas. Fragilidade. Todos somos frágeis. Estamos todos sujeitos a esse vírus, estamos todos sujeitos a morrer. Medo. Eu tinha medo, sei lá,
de ficar na miséria, tinha medo de ser atropelada, tinha medo de ser assaltada. Hoje não. Hoje a gente tem medo do nosso vizinho, dele contaminar a gente. Tem medo de ir no supermercado. A palavra saudade, a palavra amigo, a palavra família, a palavra solidão. Todas essas palavras foram redimensionadas. Quais foram as palavras que foram redimensionadas para você? Outras palavras feias também foram redimensionadas. Abandono, sadismo, miséria, maldade. Os idosos invisíveis se juntaram a outros invisíveis. Os moradores de rua, os mendigos, os pobres, todos aqueles que não tiveram favorecimento. O trabalho mudou, o trabalhador autônomo ficou abandonado. As nossas relações mudaram. O ser humano, o homem, é trágico por natureza. E ele foi, neste momento, tocado na sua existência trágica. Saramago, o escritor, dizia que quando ele morresse, se fossem colocar uma lápide no túmulo dele, que escrevessem assim: aqui jaz fulano de tal, indignado. E eu concordo com ele. Se fosse fazer uma lápide, também queria que aqui jaz indignado. Sabe por quê? Indignado por dois motivos, os mesmos que os dele. Primeiro, por deixar a vida. Ninguém quer deixar a vida, ninguém quer morrer, não é mesmo? E segundo, por ter nascido e vivido num mundo injusto. Por ter vivido e morrido em um mundo injusto. O que nós estamos fazendo da nossa vida, gente? Neste momento da vida, do mundo, eu não quero só assistir live, fazer aulas na internet. Eu quero me deixar quieta também. Quero ficar quieta, quero repensar as coisas, repensar a minha vida dentro dessa nova ordem mundial. Eu quero me despir do inútil, devagar, dentro da possibilidade, daquilo que não te incomoda. Mas eu quero arrumar minha casa, arrumar minhas gavetas. Eu tirei 2,5 malas de roupas desnecessárias nos meus armários. Temos que repensar. Repensar o modo de consumo, o modo de partilha principalmente. Temos que repensar essa nova ordem mundial. Mas nós vamos ficar bem. Vamos ficar ok. É só a gente seguir o caminho que vai ser traçado. É só a gente aprender a dançar essa nova dança. 50 anos ensina a gente muita coisa. Primeiro, que eu não vou ser gostosa para sempre. Nem todo mundo vai querer me pegar. Segundo, que é muito bom ter filho. E que filhos vão embora. E principalmente, que é muito bom amar. Tirar a armadura é muito importante. Toda vez que eu faço uma oficina de palhaço, de clown, eu ganho nomes assim, marreta, porreta, só nomes fortes assim. Por quê? Porque só a armadura que está de fora é que é vista. A gente precisa tirar essa armadura e ficar leve. Só uma vez, uma madame me disse que eu era tão singular que eu não poderia ser nem uma rosa inteira. Eu podia ser apenas uma pétala. Nesses 50 e tantos anos de vida, já vou fechar mais uma fase com 56, mais um ciclo de 7 anos, eu descobri que é muito bom estar vivo, cheia de vida, e que é muito bom estar viva. Muito bem, este é o Dia que eu Fiquei Invisível. Meu nome é Luzia de Rezende, Rezende com S, D com I, como vocês já viram. Me sigam, curtam meu canal no YouTube, me sigam pela vida.
porque o objetivo é morrer jovem o mais tarde possível.